Muito boa noite ao torcedor do Cuiabá que nos acompanha ao vivo neste momento através do Facebook. Estamos aqui na Arena Pantanal. Vitória do Dourado por 2-1. Gol nos últimos minutos do Elton para cima do Santos. Vitória importante. Cuiabá chega aos 24 pontos na classificação ao final das 19 primeiras rodadas, terminando o turno. Estamos aqui com o técnico Jorginho, que vai começar a responder as perguntas enviadas pela imprensa em geral. Boa noite, Jorginho. Boa noite, tudo beleza? Vamos lá então as perguntas, a primeira do Jonas Gabetel do Globo. Jorginho, o Elton voltou a ser decisivo e garantiu mais uma vitória do Cuiabá. Com isso, ele ganha pontos na briga pela titularidade com o Gérison? Porra, que pressão, acabamos de terminar um jogo agora importante, né? São dois jogadores, na realidade nós temos 3 atacantes de área. Claro que o Papagaio é aquele que se movimenta mais, sai bastante da área. Mas são 3 grandes atacantes e o bom é contar com esses jogadores no grupo, né? Porque nos dá opções em situações diferentes do jogo, como aconteceu. A gente precisava de um homem realmente que fizesse um pivô, que fosse forte na bola aérea. O Gênesis começou muito bem, inclusive dando treinado, a gente treinou, sabia da forma de jogar do Santos. É uma equipe que corre muito para frente, com isso eles têm muitas dificuldades em bola em profundidade. Foi o que nós trabalhamos para que isso acontecesse e conseguimos fazer um gol numa casquinha dele ali para o Cafu. E é muito bom ver o Cafu fazendo gol, porque eu falei para ele: meu filho, chuta, pelo amor de Deus, né? Sempre quer cruzar, quer dar um passe, mas é um jogador importante que precisa finalizar. Então, o mais importante é que a gente conta com esses 3 atacantes. Pergunta do André Cavalcante da TV Centro-América. Jorginho, mais uma vez o Cuiabá marca no início e sai vitorioso. É uma estratégia essa busca pelo gol nos minutos iniciais para administrar depois a vantagem? Não, é claro que toda equipe busca fazer um gol logo no início. Não é simples assim, mas a gente sabia do nosso potencial, principalmente nessas bolas, porque hoje em dia é muito comum todas as equipes fazerem marcação linha alta. Em determinados momentos, dependendo de qual time que a gente acaba escalando, a gente tem mais facilidade ou não de construir o jogo desde o início, e a gente sabendo que tem, por exemplo, 2 atacantes, né, Gênesis ou Elton, que são muito fortes nessa bola aérea e que tem jogadores que entram em velocidade, que é o caso do Cafu, a gente foi feliz e naturalmente facilita muito, porque eles têm que se expor e a gente joga no erro deles. Pergunta agora do Pedro, do Dessol MT, te parabeniza pela vitória. Hoje vimos um Cuiabá jogando como time competitivo. Você acha que com essa vitória, o Cuiabá começa a olhar a competição com olhares pensando em algo mais? A gente tem um objetivo muito claro, né? É a nossa permanência na Série A. Ainda está muito cedo, nós eu lembro que assim que eu cheguei aqui eu falei em 24 pontos, depois falei, as coisas começaram a dificultar, a gente fala em passar de 20 pontos, porque na realidade é aquilo que vai te manter, né, com esperança de fazer um bom segundo turno, porque quando a corda começa a apertar não é fácil. Então a gente vai continuar com esse objetivo, porque é o objetivo do clube, mas sabendo que no momento que a coisa vai passando, o tempo vai passando e a gente vai conquistando os pontos necessários, principalmente nos confrontos diretos, a gente lá para frente pode pensar numa coisa maior, que seria uma Sul-Americana, mas ainda está muito cedo para isso. Pergunta do Fernando Soares, olho no esporte. Em vários momentos da partida, o Cuiabá adiantou suas linhas, marcou a saída de bola do Santos e acabou dificultando a vida da defesa santista e do goleiro João Paulo. Essa foi uma estratégia pensada, sabendo que o Fernando Diniz gosta de sair jogando neste primeiro terço do campo? Sim, a estratégia no primeiro tempo era a gente não sair, e isso funcionou porque a gente fez um gol rápido. Então a gente sabe que o Fernando é um cara extremamente inteligente, a equipe dele é muito organizada, ele consegue fazer sempre nas laterais do campo uma sobrecarga, ele coloca basicamente 6 jogadores, não é fácil você colocar também na sua equipe 6 jogadores para poder marcar, porque ele sempre tem um zagueiro por trás, um atacante que entra em profundidade, ele faz um quadrado ali, né, para que eles possam ter o que a gente chama de um overload, né, uma sobrecarga em cima dos nossos jogadores. Não é simples marcar, mas a gente conseguiu ser eficiente porque nós somos muito fortes nas bolas cruzadas na área. Tomamos um gol dessa forma, que não é comum, mas nós tomamos um gol porque faltou, na realidade, aí eu vou cobrar, na realidade faltou o nosso extremo, que foi o Pato, fechar naquele lado, né, mas fez uma boa partida, entrou bem, ofensivamente o Pato foi super bem,
mas é difícil realmente de marcar uma equipe do Fernando Diniz. E a gente sabia que era uma equipe que ia se expor bastante e a gente conseguiria sim, numa transição ofensiva, no contra-ataque, a gente poderia ter matado o jogo, inclusive tivemos algumas oportunidades. Então foi muito bem pensado. No segundo tempo, claro, de acordo com a situação, a gente tomou um gol e a gente precisava expor um pouquinho mais, mas nós colocamos 2 pontas, colocamos o Pato, colocamos o Felipe, tiramos o Jesus, que é um jogador que está recuperando a sua condição, o Cleison tem muita capacidade, e tivemos um pivô, né? Aquele cara realmente que segura muito bem, é inteligente e ele faz muito bem isso que aconteceu. Aquela bola no segundo pau, a gente sempre trabalha de um lado, bola do lado oposto, é o que aconteceu, que nós tomamos um gol assim e eles acabaram tomando um gol da mesma forma. Relacionado também à perspectiva do Cuiabá na competição, o Douglas do RD News, com a vitória de hoje, dá para dizer que o objetivo do primeiro turno foi alcançado e se dá para pensar em algo mais? Sim, foi alcançado. Eu lembro que quando eu cheguei aqui eu falei sobre 24 pontos, depois a gente, com as dificuldades, pensamos ali em manter, como já falei, né, sendo repetitivo aqui, mas passados 20 pontos, mas alcançamos essa pontuação, que é muito importante, né? A gente sabe que ali para ficar fora ali daquela luta ali no Z4, fica no final de tudo por volta de 40 pontos, 42, então se a gente conseguir no mínimo 20 pontos no segundo turno, a gente já alcança o nosso objetivo, mas com certeza a gente vai lutar para uma coisa melhor, mas em princípio é manutenção na Série A. Para a gente citar aqui também, o Vanderlei Munhoz, da Rádio Metrópole, fez a mesma pergunta, a gente só vai citar porque você já respondeu 2 em cima disso. Ele disse: Jorginho, alcançamos sua meta no primeiro turno? Podemos sonhar com a Sul-Americana? Você já respondeu então a pergunta do Vanderlei Munhoz. O Vitor Arias, da Rádio Ponte, o Cuiabá não contou com o PP suspenso e o Gava machucado e também o Osman com o Covid. Sabendo que esses jogadores que você utiliza tanto não estavam à disposição, como foi pensar na montagem da equipe? Você conversou com o grupo antes para motivar? Foi assim, a gente tem um elenco reduzido, né? São 25 jogadores de linha, mais 4 goleiros, sendo que um da base. Mas cada um com uma característica diferente. Então a gente em princípio entraria com o Osman e acabou que o Osman, no meio do treino eu tive que parar, o doutor me chamou falando que o Osman estava com Covid. A gente não sabia até do William, aí do William deu inconclusivo, depois deu positivo, depois novamente deu negativo e tinha possibilidade também do Marlon e do Cleison estarem com Covid. Graças a Deus as coisas deram certo. Então, naturalmente, quando a gente não pôde contar com o Osman, a gente já estava definido entrar no 4-2-3-1, com o Osman com uma característica um pouquinho diferente, que ele pode trocar com o Jesus como meio atacante, o Jesus fazendo por fora. Já com o Cafu a gente realmente ficou com 2 pontas, o caso do Cleison do outro lado, né? E então isso é muito importante, a equipe está adaptada, por exemplo, um 4-4-2, que o Osman pode fazer isso tranquilamente, fazendo ali quase que um segundo volante ou terceiro volante pelo lado, mas também a equipe consegue se encaixar perfeitamente no 4-2-3-1 e também no 4-3-3 se houver necessidade. O mais importante é que a gente está entendendo que futebol é você ocupar os espaços, não deixar com que, infelizmente hoje a gente perdemos na questão de superioridade pelos lados, a gente treinou bastante isso, mas mesmo assim eles conseguiram ser eficientes, mas a gente sabia o quanto a gente era forte nas bolas alçadas na área. Pergunta agora do Wesley Santiago, olhar direto. O Cuiabá conseguiu hoje mais um gol com a jogada começando por baixo na saída do tiro de meta e sendo lançada por um dos zagueiros. Hoje o Marlon, no outro jogo o Paulão. Para o Gênison, toque de cabeça que deixa o companheiro na cara de gol. Essa é uma das jogadas trabalhadas. Se possível, pode falar também sobre o 6º gol do Elton no campeonato, sendo que todos eles foram de cabeça. Sim, quando você pega uma equipe, por exemplo, como eu falei, que é como o Santos, né, que faz uma marcação linha alta e principalmente corre para frente, ele se expõe. Ele se expõe, a equipe acaba ficando exposta, porque são jogadores. Nossa estratégia era justamente trabalhar, por exemplo, com o João, Marlon, Paulão. Quando chegasse no Paulão, quando eles correm para frente, os zagueiros também correm. Então, essa bola em profundidade, principalmente com o João entrando na diagonal, o João entrou, tivemos a oportunidade de fazer esse gol e tivemos a felicidade do Cleison, do Gênison ganhar muito bem essa bola e aproveitamos a velocidade do Cafu.
Para terminar, o Kaique Alves quer que você faz um panorama deste primeiro turno desde a sua chegada. Ele fala aqui que o planejamento foi cumprido nesse primeiro turno. O mais importante é que todo mundo falava em relação a que a gente não joga bem em casa. Eu tive 3 vitórias em casa, né? Quer dizer, toda a equipe, mas desde que eu cheguei nós tivemos 3 vitórias em casa. Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e esse jogo agora. Né? Nós tivemos, infelizmente, duas derrotas aqui, mas com certeza a gente poderia ter tido um resultado melhor. Então o mais importante é que a equipe está conseguindo manter esse equilíbrio. Fora de casa tem ido muito bem, em casa a gente foi bem também hoje, sabendo do jogo o quanto era difícil, né? A gente tem enfrentado equipes realmente que fazem marcação em alta, com muita qualidade, jogadores que têm qualidade técnica, que a gente pressiona, eles acabam conseguindo sair jogando, mas a nossa equipe é muito forte, defensivamente tem uma transição ofensiva muito mortal. Jorginho, obrigado, bom domingo para você, bom descanso. Um abraço.